Colossenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Veja o que diz. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês em espírito, estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Nós daremos sequência, então, ao nosso estudo a partir do versículo 3. Porque nós já estudamos aqui o versículo 1, ok? E o versículo 2. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, com base no início do capítulo 2 de Colossenses, que Paulo, mais uma vez, se dirige aos seus leitores dizendo que está orando por eles. E por que nós dizemos isso, já que nós não encontramos a expressão orando, e sim lutando? Porque nós aprendemos aqui que essa expressão lutando possivelmente se refira à oração que Paulo está fazendo em favor dos colossenses. Epáfras, no capítulo 4, ele luta em oração. Paulo diz que ele é testemunha de que Epáfras luta em oração pelos seus leitores. Em Efésios, num texto paralelo a esse de Colossenses, nós vemos também que Paulo ora pelos seus leitores de maneira insistente, de maneira intensa. Então, possivelmente, o que nós temos aqui no versículo 1, com a expressão lutando, seja uma expressão que se refira ao fato de Paulo estar de maneira intensa, e de maneira, no versículo 29 do capítulo 1, nós vemos a expressãozinha que remete para a ideia de agonia, né? Então, Paulo está lutando de maneira quase que agonizante em favor dos seus leitores. E nós vemos que essa oração de Paulo, ela está muito relacionada, intrinsecamente relacionada com a primeira, vamos dizer assim, a primeira expressão de oração que nós vemos no capítulo 1, a partir do versículo 9. Ele ora ainda por seus leitores para que eles sejam plenos do conhecimento, para que eles sejam unidos. Enfim, meus queridos, o que nós temos aqui então, né, nesse parágrafo, principalmente no versículo 1, versículo 2, é uma repetição daquilo que Paulo menciona a partir do versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. Muito bem, hoje nós então daremos sequência a partir do versículo 3, e o meu propósito é finalizar esse parágrafo, para que então, a partir da próxima semana, o Isaac dê sequência a partir do versículo 6. Meus irmãos, o Isaac vai projetar aí a mensagem central do nosso estudo de hoje, que é que o conhecimento de Cristo previne contra o engano e promove unidade. Eu vou falar hoje então sobre 3 razões que apontam para a supremacia do conhecimento de Cristo. Ok? Então lembre-se da mensagem central: o conhecimento de Cristo previne contra o engano e promove unidade. Novamente nós vamos falar sobre o aspecto de unidade, porque na semana passada, no versículo 2, já mencionava isso, Paulo já mencionava essa questão da unidade. E eu vou falar novamente sobre a unidade, porque Paulo repete sobre a unidade. Ok? Então, o conhecimento de Cristo previne contra o engano e promove unidade. E as 3 razões que eu quero falar hoje, que apontam para a supremacia do conhecimento de Cristo, começa com a seguinte razão: em Cristo há sabedoria. Por que então em Cristo há supremacia do conhecimento? Porque em Cristo há sabedoria. E nós vemos isso expresso no versículo 1, ou melhor, no versículo 3, que diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meus irmãos, eu acho muito interessante nós notarmos a maneira como Paulo se refere ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da verdade, ou aos mistérios de Deus que é Cristo, ou ao Evangelho.
Tudo isso diz respeito à mesma coisa. Conhecimento da verdade, o conhecimento dos mistérios de Deus, conhecimento do Evangelho, tudo isso quer dizer o conhecimento de Cristo. E o que eu acho muito interessante notar é o modo como Paulo se refere a esse conhecimento. Se vocês olharem o versículo 2, versículo 3, ele fala acerca da riqueza do pleno entendimento. Notem que Paulo parece que fazer menção ele faz menção do conhecimento como sendo algo de muito valor. Nós vemos ao longo da carta aos Colossenses, Paulo falando sobre o tesouro que estava escondido. Nós vemos aqui no versículo 2, falando sobre a riqueza do conhecimento. No capítulo 3, versículo 16, olha o que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, eu acho interessante nós notarmos isso, porque Paulo, ele tem a palavra de Cristo como algo de muito valor, um tesouro, algo riquíssimo, algo imensurável. Dê uma olhada na Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. É um texto muito conhecido, eu acho que eu li esse texto na semana passada, e olha o que diz, Filipenses 3, versículo 7 até o versículo 10, e com base nesse texto eu quero que vocês notem como Deus, como Paulo se refere à palavra de Cristo, à palavra de Deus, como ele tem num nível altíssimo a palavra da verdade. Olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Notem, meus irmãos, então, como Paulo se refere ao conhecimento da verdade. Ele considera tudo como perda, considera tudo como esterco, como trapo de imundícia, comparado à suprema grandeza de Cristo. Ele diz: eu quero me aprofundar no conhecimento de Cristo. Notem aqui como Paulo tem o conhecimento de Cristo na mais elevada posição. A questão, irmãos, que nós devemos levantar então com isso é: por que Paulo então por que Paulo eleva a palavra de Cristo, ou o conhecimento de Cristo, num nível tão elevado? Por quê? Por que Paulo ele se refere à palavra de Cristo como sendo um tesouro, algo riquíssimo? Por que isso? Nós vivemos numa época, e eu tenho muito cuidado quando eu uso essa expressão, vivemos numa época, porque eu penso nas palavras de Salomão, de que não existe nada novo debaixo do sol, e realmente, mas enfim, as igrejas da nossa época, ela é marcada por uma questão muito ruim, que é a questão de valorizar demais a experiência. Então, nos cultos das igrejas contemporâneas, evangélicas, tem-se um valor muito elevado para a questão da experiência. Um valor muito elevado para a questão das profecias, das línguas, da experiência que eu tenho com Deus. Há também uma valorização muito grande para a questão de alguns aspectos de uso e costumes também. Então, é o comprimento da saia, o corte do cabelo. Aí como as mulheres sofrem com isso, né? É o uso de adereços. Vocês já notaram como as igrejas hoje dão ênfase nessas questões periféricas, nessas questões superficiais? Porém, Paulo, o que ele faz é o oposto. O que Paulo faz é dar um valor extremo para o conhecimento da verdade. E isso deve servir para a gente de lição. Porque se tem alguém que tinha experiências para contar, meus queridos, esse era Paulo. Vocês vão se lembrar de Paulo a caminho de Damasco. O que aconteceu com ele? A experiência dele é uma experiência fantástica. Ele ouviu a voz do próprio Senhor.
não dá para não lembrar também de que Paulo, ele foi assunto, ele subiu até o 7º céu. Que experiência maravilhosa é essa? Paulo era alguém que tinha muitas experiências para contar. Vocês se lembram dos naufrágios, de tudo que ele passou, enfim, meus irmãos. Mesmo assim, quando nós olhamos para Atos, capítulo 17, versículo 2 e 3, olha o que diz. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base em suas experiências? Não. Discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é Cristo. Notem, meus irmãos, que embora Paulo tivesse muitas experiências para contar, ele não dá ênfase nessas questões periféricas. A experiência dele não era maior do que a palavra de Cristo. E é por isso que nós devemos nos atentar para essa questão e devemos perceber esses detalhes do texto para compreendermos que Paulo tinha a compreensão de Cristo no mais alto nível. E isso deve nos dizer algo. Nós não devemos valorizar as nossas experiências a ponto de colocar em segundo plano a verdade, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento dos mistérios de Deus, a saber, Cristo Jesus. E por que Paulo, meus irmãos, ele colocava a palavra de Deus, a palavra de Cristo, nesse nível tão elevado? Porque ele sabia, meus irmãos, que o que torna o homem sábio é a palavra de Deus. É por isso que ele pregava a Cristo ressurreto. Porque ele sabia que as experiências dele não tornaria os seus ouvintes ou os seus leitores pessoas sábias. Pelo contrário, o que Paulo faz é pregar a Cristo, porque ele sabia que em Cristo nós temos sabedoria. Por isso, então, que o primeiro ponto do meu sermão de hoje diz que em Cristo há sabedoria. Paulo tinha convicção de que somente o conhecimento de Cristo poderia fazer com que seus leitores abandonassem a sua maneira ignorante de ser, a sua maneira alienada quanto a Deus, e com isso fazê-los ou torná-los pessoas sábias. A palavra de Cristo tem esse poder, ela transforma a nossa vida, ela faz com que nós deixemos a ignorância, a loucura do nosso pensamento e prossigamos rumo à sabedoria. Olhem a Bíblia de vocês mais uma vez em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 até o versículo 23, e vocês vão ver aí como é inútil o pensamento gnóstico. Vocês lembram que Paulo escreveu a carta aos Colossenses para combater o gnosticismo, entre outras razões, combater o gnosticismo. E veja o que diz então Colossenses 2, versículo 16 até o versículo 23. É um texto longo. Olha o que diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Percebam aí o legalismo. Percebam o legalismo. Estas coisas são sombra do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha aí. Olha Paulo fazendo um comparativo e destacando Cristo. Não permitam que ninguém que tenha um prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, alguma semelhança com os dias atuais? Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Meu Deus, como é relevante a carta aos Colossenses. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos
humanos. Essa regra tem de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Em Cristo, então, nós temos a sabedoria. É a partir do conhecimento de Cristo que nós nos tornamos pessoas sábias. E a exortação de Paulo aos Colossenses é: rejeitem as ideias gnósticas. E é como se Paulo dissesse para nós hoje: rejeitem as doutrinas falsas, as vãs filosofias, e progrida no conhecimento de Cristo. Porque isso vai de fato os torná-los sábios. Nós não devemos ser sábios, meus irmãos. Nós não devemos ser sábios com base nas coisas desse mundo, ou nos fundamentando nas coisas desse mundo. Nós não devemos nos tornar sábios lendo Nietzsche, lendo Schopenhauer. Eu falei Schopenhauer, eu não sei, eu lembrei de você. Acho que a gente estava na igreja um dia desses e eu mencionei Schopenhauer. Nós não devemos tornar sábios baseado nos filósofos, enfim. Nós devemos e nos tornamos de fato sábios quando nós nos concentramos em Cristo, na verdade de Cristo, no mistério de Deus, no Evangelho, ou seja, em Cristo Jesus. E é por isso que em Cristo nós temos sabedoria. Muito bem, meus irmãos. E qual é então a segunda razão que aponta para a supremacia do conhecimento de Cristo? No versículo 3 nós vemos que o que aponta para isso é a questão de em Cristo nós temos sabedoria, e agora nós vemos que em Cristo nós temos a proteção, ou em Cristo a proteção. Essa então seria a segunda razão que aponta para a supremacia de Cristo. Veja o que diz a sequência do nosso texto. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Meus irmãos, os falsos mestres, eles buscavam convencer as pessoas com seus argumentos bem engendrados. Eles argumentavam muito bem, eles diziam que possuíam um conhecimento espiritual, uma revelação mística acerca das coisas, acerca da realidade à sua volta. E eles tentavam convencer as pessoas com base nesse tipo de argumento. E isso é muito terrível, porque isso fazia com que a igreja ela se sentisse ameaçada. Possivelmente, meus irmãos, embora o tom da carta aponte para uma realidade de uma igreja que estava ainda firme em Cristo Jesus, possivelmente houve pessoas ali na igreja de Colossos que se deixou influenciar por esses ensinos. Nós percebemos isso com base na sequência de versículos que nós lemos do versículo 22. Ele diz: por que então vocês se submetem a esse tipo de coisa? Parece que alguém ou algumas pessoas, embora a igreja, o relatório que Epáfras prestou da igreja de Colossenses fosse um relatório bastante animador, mas mesmo assim parece que havia ali algumas pessoas que se deixavam, ou pelo menos estavam se deixando influenciar pelos ensinos gnósticos. Então, notem, irmãos, que o ensino gnóstico tinha bastante influência, tinha bastante, ou pelo menos certa aderência. Mas a palavra de Cristo, a verdade de Cristo, nos oferece a proteção. No versículo 2:2, olha o que diz: esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Essa ênfase de Paulo no conhecimento de Cristo, então, servia para que os irmãos eles fossem fortalecidos. Irmãos, o texto de Efésios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 17, nos dá uma ilustração, um vislumbre de como a palavra de Deus funciona no sentido de nos fortalecer. Olha o que diz Efésios 6, 14 até o 17. Olha o que diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Esse texto é bastante conhecido. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. E aí, notem, meus irmãos, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o que nós temos aqui, o que nós vemos, na verdade, deixa eu só acertar aqui meu texto, o que nós vemos aqui, quando nós lemos sobre a armadura de Deus e tudo mais, é algo que nos remete a um aspecto de batalha, não é mesmo? Eu disse para vocês na semana passada, quando nós falamos sobre a união, que Paulo ele nos remete a essa mentalidade de estando unidos, juntos, ali nos remete para uma ideia de uma composição militar, ali, de uma formação militar. E esse texto de Efésios também nos faz lembrar dos guerreiros que se equipavam com uma armadura para resistir os ataques. Não é mesmo? Então, a palavra de Deus, conforme é dita aqui, use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos textos como esse, nós percebemos que o conhecimento de Cristo nos oferece proteção. Nós somos protegidos com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, então, nos oferece proteção, meus irmãos. E os crentes da igreja de Colossos deveriam se equipar da palavra de Cristo, do conhecimento de Cristo, pois dessa forma eles estariam protegidos contra os ataques dos falsos mestres, contra as influências dos gnósticos. Eu, sinceramente, meus irmãos, eu me sinto particularmente incomodado quando eu ouço sobre crentes, e aí eu uso a expressão crentes aqui com muito cuidado, mas enfim, quando eu ouço sobre crentes que outrora, por exemplo, eram pastores, eu li recentemente sobre isso, e aí se tornaram, por exemplo, testemunhas de Jeová. Como? Como assim? Como é que... porque são coisas muito distintas, meus irmãos. De um lado, pensando no conhecimento cristão evangélico, nós temos Cristo como Deus, o Espírito Santo como Deus, como pessoas divinas. Do outro lado, e aí pensando nas testemunhas de Jeová, nós temos Cristo como uma criatura e o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Meus irmãos, são coisas muito distintas uma das outras. E como é que um crente, e aí esse relato que eu li era de um pastor evangélico que depois de 28 anos de ministério resolveu abandonar essa ideia de Cristo como Deus, o Espírito Santo como Deus, e não só essa ideia, mas essa verdade, abandonou isso para depois adorar um outro Deus, porque não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, meus irmãos. É outro Deus. Não dá para colocar no mesmo... Na mesma bandeja, chamando de cristã, essa bandeja cristã, colocar na mesma bandeja crentes evangélicos e testemunhas de Jeová. Não é a mesma coisa, não é o mesmo Deus. O Deus que nós servimos é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus servido e adorado pelas testemunhas de Jeová é um Deus que não entende Cristo como Deus, que não entende Espírito Santo como Deus. Irmãos, sinceramente, coisas do tipo, eu não comemoro aniversário, que é uma das prerrogativas das testemunhas de Jeová, isso é secundário. Quem dera fosse só esse o problema. Quem dera fosse só esse o problema. O problema é muito mais grave. O problema não afeta somente as minhas relações interpessoais. Quando eu não participo de um aniversário, por exemplo. Você é chato. Que eu seja chato. Esse não é o problema. O problema é que isso afeta a nossa soteriologia, ou seja, afeta a nossa salvação. Porque se eu não entendo que Cristo é Deus, a nossa salvação está em quem? Em quem está a nossa salvação? Isso é muito grave, meus irmãos. E eu acho muito estranho quando algumas pessoas ditas evangélicas abandonam a fé e se entregam às falsas doutrinas. A impressão que eu tenho é que elas não estavam em Cristo. Elas não possuíam o conhecimento de Cristo e, portanto, elas estavam vulneráveis. Elas não estavam protegidas pela verdade do Evangelho. Eu sei, meus irmãos, que o pecado ele é estúpido. Eu sei disso. O pecado ele é realmente estúpido e faz muitos de nós cometerem estupidez.
No entanto, quando nós falamos ou quando nós entendemos que em Cristo nós temos proteção, ou que a partir do conhecimento de Cristo nós temos proteção, fica muito mais difícil nós aceitarmos ou nós aderirmos esse tipo de mentira. Há crentes, por exemplo, que se convertem ao espiritismo. Eu li recentemente também que a doutrina muçulmana, ela cresce entre os brasileiros, e o que me espantou muito foi que a parte desses adeptos são evangélicos. Meus irmãos, eu consigo entender a preocupação de Paulo. Sinceramente, eu consigo entender a preocupação de Paulo. Da mesma forma que eu acho uma ignorância sem tamanho, uma estupidez sem tamanho, um crente, esse homem que eu me referi, 28 anos de ministério, da mesma forma que eu acho uma estupidez ele abandonar a verdade para aderir uma mentira como essa, eu acredito que Paulo, ele também estava sentindo dessa forma. Ele fala: meus irmãos, já que vocês se converteram, se vocês estão em Cristo, como é que vocês se deixam levar? Olha o que diz aqui: já que morreram com Cristo, versículo 20 do capítulo 2, já que morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por quê? Por quê? Como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem a regras, não manuseiem, não provam, não toquem. É como se Paulo, mais uma vez, eu imagino Paulo ditando essa carta, super incomodado, angustiado. Como pode vocês que se converteram a Cristo Jesus se comportarem como antes, como se não conhecessem a Cristo, e se submeterem novamente a regras, não toque, não manuseie, não prove? A preocupação de Paulo, meus irmãos, é a mesma preocupação da nossa igreja. É a mesma preocupação da nossa igreja. Nós não queremos, de forma alguma, que vocês que estão aqui e vocês que vão ver a gente, que estão vendo a gente por meio da pregação que está sendo gravada, nós não queremos que vocês sejam levados por ventos de doutrina. E é por isso que, de maneira exaustiva, nós pregamos a palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos sabedoria, a palavra de Cristo, nós temos a sabedoria, e em Cristo nós temos proteção, nós somos protegidos desses falsos ensinos. Muito bem, meus irmãos. Por fim, então, nós temos aí a terceira razão que aponta para a supremacia do conhecimento de Cristo. Vocês devem ter notado que eu não estou explicando palavrinha por palavrinha. Por que eu estou fazendo isso? Porque o texto que nós estamos estudando, vocês vão notar, é um texto, são expressões e conceitos que já foram explicados ao longo do capítulo 1 inteiro, praticamente. E Paulo, então, ele está dando ênfase. O que nós temos que fazer, então, quando nós vemos expressões repetidas, ideias repetidas, é acendermos a luzinha de alerta. Paulo está querendo ser enfático. E essa ênfase de Paulo deve nos chamar a atenção. Então é por isso que eu não estou explicando palavrinha por palavrinha, porque a ideia geral aqui já foi discutida ao longo do primeiro capítulo inteiro. Muito bem. A terceira razão, então, que aponta para a supremacia do conhecimento de Cristo é que nós temos em Cristo unidade. Nós temos unidade. Lembre-se, meus irmãos, o conhecimento de Cristo, a mensagem central ali, o conhecimento de Cristo previne contra o engano e promove unidade. Então, a terceira razão que aponta para a supremacia de Cristo é que em Cristo há unidade. Unidade. Nós já falamos sobre unidade no domingo passado. Nós estamos repetindo isso porque Paulo repete. Então nós vamos repetir isso também. Olha o que diz a sequência do nosso texto. Porque embora esteja longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Irmãos, como eu já disse para vocês, e o Isaac também nas partes introdutórias da carta aos Colossenses, Paulo estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar, mas ainda assim era uma prisão. Embora Paulo gozasse de certa liberdade
para anunciar o evangelho, isso não fazia com que ele pudesse, de repente, comprar uma passagem e ir para Colossos, ou ir para Efésios, ou para Éfeso. Não, isso não era possível. Paulo tinha certa liberdade de pregar, e ele pregava para as pessoas que se dirigiam até ele, e ele estando ali, preso. Era ainda uma prisão, ok? Isso fazia com que ele tivesse, lógico, óbvio, restrições. Ele não podia se deslocar dali e tudo mais. E aí, quando nós vemos expressões do tipo, porque embora esteja longe de vocês, em espírito estou presente, pode surgir a ideia de algo místico aqui. Poxa vida, Paulo escreve uma carta para combater o misticismo grego, né? Lembra-se que a heresia de Colossos tinha essa composição, né? Nessa mistura toda de heresias, havia o misticismo grego. E como é que pode Paulo, então, escrevendo para combater o misticismo, usa uma expressão tão mística assim? Embora esteja longe, em espírito eu estou presente. Olha o que diz 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 3 até o versículo 5. Veja o que diz. 1 Coríntios 5, versículo 3 até o versículo 5. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Olha, mais uma vez Paulo usando aí a expressão, né? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo então usa essa expressão em 1 Coríntios também. Embora eu esteja longe, em espírito eu estou presente. O que Paulo quer dizer com isso? Eu achei... isso é muito simples de entender, meus irmãos. É uma expressão que Paulo usa para dizer, olha, eu estou tão conectado com vocês, eu estou tão unido a vocês, que é como se eu estivesse aí, presente, em espírito. Tem um comentarista, o Ralph Martin, daqueles comentários da edições Vida Nova, aqueles azuis, muitos de vocês devem conhecer. Ele diz o seguinte, algo bem simples. Paulo tinha uma sensação tão vívida de sua aproximação com esses leitores, era algo tão real para ele, era uma verdade tão verdadeira, era uma verdade tão verdadeira para ele. Uma vez eu usei essa expressão na EBD lá de domingo, o pastor falou, não me diga que uma verdade é verdadeira. Mas a ideia é essa, ele tinha isso era tão vívido essa aproximação dos seus leitores, que ele pode falar que realmente estava presente no meio deles em espírito. Então, na verdade, meus irmãos, o que temos aqui é uma expressão de Paulo dizendo o seguinte, olha, eu me sinto tão próximo de vocês, eu me sinto, imagine, meus irmãos, o contexto aqui é um contexto de oração, e não qualquer tipo de oração, não é o tipo de oração, Senhor, tu sabes, amém. É uma oração em que Paulo se debruça, Paulo luta, Paulo agoniza. E aí Paulo, nesse ambiente de oração, nessa esfera de oração, Paulo diz, olha, embora eu esteja longe de vocês, eu estou tão unido a vocês, por tudo que eu ouvi de Epáfras, e por tudo e por esse amor que me incendeia por vocês, que é como se eu estivesse aí agora. É como se eu estivesse aí em espírito. Vocês conseguem entender? Não existe nada de místico aqui. O que temos é uma expressão de Paulo que aponta para uma aproximação muito vívida. Muito vívida. Muito bem, meus irmãos. O relatório de Epáfras, então, que ele apresentou, era, em geral, muito favorável à igreja. Mesmo assim, entre os crentes, eu já disse para vocês, poderia haver ali algumas pessoas que estavam se deixando influenciar pelo ensino dos falsos mestres. E uma vez influenciados, eles estavam se deixando levar, como alguém se deixa levar por uma onda, por uma maré. Ok? E o que Paulo então quer fazer é prevenir contra isso e dizer àqueles que estão longe, olha, se junte a nós,
esteja aqui nesta formação, unidos, esteja aqui em sincronia, esteja aqui no mesmo passo, estejam aqui na mesma ordem, esteja aqui reunidos debaixo das asas do Pai, das asas do conhecimento de Cristo, porque quando somos plenamente conhecedores da verdade de Cristo, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso amor, e aí estou pensando no texto de ontem, de Filipenses, que fala sobre a exortação de Paulo, dizendo que a igreja fosse uma igreja unida, uma igreja bem ajustada, porque em Filipenses nós temos um problema, que é um problema de divisão. Parece que havia ali naquela igreja um problema de desunião, tanto que Paulo, ele repreende aquelas duas irmãs. Abre um texto de vocês em capítulo 4 de Filipenses, versículo 2. Olha o que ele diz. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Parece que está havendo ali um problema de falta de união. E no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Filipenses 2, versículo 2, diz o seguinte: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Percebam, meus irmãos, o aspecto de unidade. O aspecto de unidade. Paulo, esse tema unidade, esse tema união, é um tema muito recorrente nos escritos de Paulo. O tempo todo ele faz isso. Ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso em Efésios, nós lemos isso em Efésios 3, que ele ora para que vocês sejam unidos e que essa união reflita no seu conhecimento de Cristo. Nós vemos isso em Colossenses, nós acabamos de ver aqui em Filipenses. Então, o tema união é algo muito presente na teologia paulina. Mais uma vez, Paulo tinha convicção que para que houvesse união ao corpo de Cristo, nós deveríamos estar sujeito ao cabeça, que é Cristo. Então, é por isso que, mais uma vez, aí, Paulo repete essa ideia de unidade. Unidade em Cristo. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro. E como é que Paulo se alegra? Paulo se alegra, ou com base em que Paulo se alegra? Paulo se alegra com base no relatório que ele ouviu de Epáfras. Epáfras falou sim acerca dos perigos que rondavam a igreja de Colossos, mas também ele falou acerca de como a igreja caminhava bem. Então, Paulo diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem, ou vivendo no mesmo ritmo. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era criança, meu pai me levava para ver o desfile de 7 de setembro. Era muito jóia. Eu só não entendia porque em Guarulhos não tinha tanques de guerra. Não entendia. Eu ligava a televisão, aí eu via o desfile aqui de São Paulo, os caras com tanque de guerra, avião, uns fuzil gigante, e a gente lá, malemacro, né? Um 38. Falei, poxa vida, queria ver tanque de guerra. Mas uma coisa muito interessante que eu via nos desfiles de 7 de setembro era a sincronia das pessoas que se apresentavam ali. Eles se movimentavam no mesmo ritmo, na mesma cadência, e sobre um som muito bem elaborado, eles davam os mesmos passos. E eu ficava impressionado com aquela sincronia. Eu ficava impressionado com aquela unidade. E me impressionava aquela ordem. Perceberam a ideia que Paulo transmite aqui quando ele diz: estou contente, me alegro em saber da ordem que vocês têm. Vocês estão no mesmo ritmo. Como uma... É fanfarra? É com A mesmo? Fanfarra ou fanfarra? Não lembro. É fanfarra, né? Como uma fanfarra. Eu lembro que eles tocavam aquela música do Rock Balboa. Pam, pam, pam. Era fantástico. Eu vibrava. Eu e meu irmão vibrava. Porque eles tocavam no mesmo ritmo. E uma moça ia na frente fazendo malabares. Era coisa linda de ver. Que legal que era aquilo. Eu quero levar o Miguel um dia. Mas eu vou trazer ele aqui em São Paulo. Eu acho que é melhor. E eu ficava impressionado com aquele ritmo, com aquela ordem, com aquela unidade que havia nos desfiles de 7 de setembro. O que Paulo diz então é que a partir do conhecimento de Cristo, tendo Cristo como cabeça, nós andamos em unidade, na mesma ordem, no mesmo ritmo, em sincronia.
ele diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. A igreja de Colossos, embora tivesse sofrendo esses ataques, era uma igreja de crentes sérios, nós já dissemos sobre isso, de crentes verdadeiros, que tinham uma fé arraigada em Cristo. E isso era muito importante, porque Paulo sabia que em Cristo nós temos sabedoria, em Cristo nós temos proteção e em Cristo há unidade. E isso é muito importante nós repetirmos, meus irmãos, porque a falta de unidade, ela faz com que nós nos tornemos muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Então, nós devemos, a Igreja do Senhor Jesus, a IBR Pinheiros, deve estar unida, no mesmo modo de pensar, pensando aqui no texto de Filipenses, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Nós devemos estar em sincronia, como estão em sincronia o exército que se prepara para a guerra, que se defende contra o ataque do inimigo. É assim que nós devemos nos comportar, e isso só é possível, meus irmãos, só é possível a partir do conhecimento de Cristo. Eu não consigo ter essa formação e essa união a partir de filosofias do mundo, eu só consigo ter isso a partir do conhecimento de Cristo Jesus. E nós chegamos então, meus irmãos, ao final deste parágrafo. Falamos sobre 5 versículos e quanta coisa nós aprendemos, não é mesmo? Quanta coisa boa nós aprendemos. E o nosso grande desafio é colocar tudo isso em prática. O Isaac vai projetar aí algumas aplicações. A primeira delas é que, semelhante aos crentes de Colossos, nós também somos bombardeados por uma série de falsos ensinos e filosofias vãs. Quanta bobagem nós vemos. Quantas bobagens tentam entrar por nossas casas lá no prédio onde eu moro. Eles colocam na caixinha do correio, algum morador faz isso, coloca na caixinha do correio folhetos da organização Testemunho de Jeová. Eu acho que eu vou começar a colocar na caixinha do correio os panfletos da IBR Pinheiros. Quanta bobagem, meus irmãos. Quantas bobagens. Nós somos atacados o tempo todo por isso. O tempo todo por isso. Eles dizem, você pode, você consegue, decreta que você tem. E aí eu não estou me referindo ao Testemunho de Jeová, mas estou me referindo a outras filosofias vãs. Vocês podem, vocês conseguem, decreta que é teu, e, enfim, tanta bobagem, meus irmãos. O conhecimento de Cristo mostra-se extremamente importante, visto que somente nele, somente em Cristo, encontramos sabedoria, proteção e unidade. Irmãos, o conhecimento da verdade deve ser levado muito a sério. Nós não devemos ser crentes que não se importam com o conhecimento de Cristo. E nem devemos ser crentes que se importam só com o conhecimento de Cristo. Lembre-se de Colossenses 1, a partir do versículo 9 ali, Paulo diz que ele espera que seus leitores sejam plenamente ou ricamente conhecedores da verdade, para que eles debatessem bem, para que eles argumentassem bem, não. Para que eles tivessem um modo de vida digno do Senhor. Então percebam que nós devemos ser extremistas. Eu não devo ser somente conhecedor, eu não devo ser somente alguém que se importa com a prática. Eu devo conciliar as duas coisas. Até porque a prática ela é resultado desse conhecimento que eu tenho de Cristo. E Paulo dá uma ênfase muito grande para a questão do conhecimento. E nós, a exemplo dele, devemos seguir o conselho que ele nos dá. Devemos ser ricamente preenchidos e plenamente abundantes em termos de conhecimento. Então, meus irmãos, dediquem-se mesmo à leitura da palavra, ao estudo da palavra, comprem bons livros, comentários bíblicos, se aprofundem, que a sua devocional não seja uma devocional superficial, mas gaste tempo ali. Você não precisa entregar nenhum relatório. Gaste tempo com as expressões. Lembrem-se, quando eu dou dicas aqui para vocês acerca de, por exemplo, palavras repetidas, usem isso no seu estudo pessoal. Olhem para as expressões, falem assim, nossa, essa expressão aqui tem um paralelo aqui. Nossa, eu lembro que essa expressão tem um paralelo com o texto de Efésios. Pensando, talvez você esteja estudando Colossenses. Nossa, estou estudando Efésios. Nossa, isso aqui tem paralelo com Filipenses. Façam isso nos seus estudos.
pessoais, isso vai fazer muita diferença, porque é a partir deste conhecimento que nós vamos nos equipar. Número 2, nossas experiências não são doutrinas bíblicas. Lembrem que eu disse para vocês, aqui ao longo dessa pregação, dessa exposição de hoje, que há igrejas que valorizam muito as suas experiências. Mas, irmãos, as nossas experiências não são doutrinas bíblicas. Quando eu me converti, por exemplo, eu chorei muito de arrependimento. Eu tive uma convicção tão vívida da minha condição, do meu estado de perdição, que eu chorei muito. Eu chorei muito. Mas eu não lembro, por exemplo, do Isaac ter me dito que teve o mesmo comportamento que eu quando ele se converteu. Você não teve isso, né, Isaac? Não teve isso. Isso faz a conversão dele inválida? De maneira nenhuma. Essa foi a minha experiência. E a minha experiência não é um dogma. A minha experiência não é doutrina bíblica. O que a Bíblia ensina é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E isso deve ser seguido de choro. A Bíblia diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos automaticamente batizados no Espírito. Isso faz com que eu deva falar em línguas para ser batizado com o Espírito? Nossas experiências não são doutrinas bíblicas, portanto, nosso ensino deve basear-se unicamente em Atos. Paulo, embora tivesse muitas experiências para contar, o que ele faz, na verdade, é pregar a Cristo. As experiências dele eram dele. O que importava é que os seus ouvintes, seus leitores, conhecessem a Cristo. Devemos tomar cuidado para que, ao falar das nossas experiências com Deus, não as tornemos em dogmas. Muito cuidado, meus irmãos, quando estiverem falando acerca das suas experiências com Deus, suas experiências de oração, seja lá o que for, para vocês não fazerem dessas experiências dogmas. A sua experiência não vai tornar alguém sábio. O que torna alguém sábio de verdade, nós já aprendemos aqui. É ele aprofundar o seu conhecimento em Cristo. Afinal, o que muda a vida das pessoas é Cristo e não minhas experiências. É isso, meus irmãos. Eu espero, sinceramente, que essa série de estudos seja edificante, tenha sido edificante para vocês. E eu espero também que, a partir desse conhecimento, que vocês se sintam desafiados a colocar tudo o que aprendemos aqui em prática. Vamos orar a Deus? Soberano Pai, amado Deus, nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem derramado as Suas bênçãos de maneira tão abundante sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor, por Tua fidelidade e por Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a crescer no conhecimento de Cristo Jesus, pois sabemos que é somente a partir deste conhecimento, somente, Deus, exclusivamente por meio desse conhecimento, nós temos sabedoria, nós temos, Senhor Deus, unidade, e a partir deste conhecimento, Deus, que nós prossigamos rumo à Sua semelhança. E é isso que nós queremos, Deus, nos tornar mais semelhantes a Ti. Nós suplicamos essas bênçãos e pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.